Olá pessoal, hoje dando continuidade sobre ligações químicas, nós estaremos vendo hoje sobre ligações covalentes. Lembrando, são 3 tipos de ligações químicas: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Já vimos a ligação iônica num vídeo anterior. E hoje, nesse momento, vamos então ver sobre ligações covalentes. Muito bem, antes de mais nada, para então começarmos a ver os tipos de ligações covalentes, vamos entender um pouco como que isso ocorre, como que a ligação covalente é formada. Muito bem, quando a diferença de eletronegatividade entre 2 átomos que formam a ligação não for grande, os átomos ligar-se-ão pelo compartilhamento de alguns de seus elétrons de valência. A ligação é feita por meio de 2 elétrons, que são atraídos pelos 2 núcleos. Ok? Se cada átomo contribui com um elétron para estabelecer o par eletrônico, a ligação é chamada covalente comum, ou simplesmente covalente. Agora, se os 2 elétrons pertencem a um só átomo, a ligação é chamada covalente dativa, ou podemos chamar também de coordenada. Muito bem, o compartilhamento de elétrons ocorre entre átomos que apresentam 4 ou mais de 4 elétrons na camada de valência. Isso vai corresponder, pessoal, aos átomos, aos elementos da família 4, 5, 6 e 7, ou grupo 4, 5, 6 e 7. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência e também apresenta esse tipo de ligação. Por que isso seria, hein? É simplesmente porque o hidrogênio, ele não tem uma classificação específica. Existem muitas dúvidas ainda por trás do hidrogênio, mas é colocado como sendo um não metal, apesar dele ter um único elétron na camada de valência. Então, nós vamos tratá-lo aqui hoje, tá? Como sendo, então, aí dentro do grupo dos não metais. Mas mesmo que dos não metais, mesmo que ele tenha um único elétron na camada de valência. Então, nós temos aqui, ó, os compostos que apresentam os átomos ligados apenas por ligação covalente são chamados compostos moleculares. Então, as ligações covalentes nada mais indicam os compostos moleculares. Agora, vamos então, nesse momento, a ver sobre as ligações covalentes. Alguns exemplos, ok? Muito bem, o cloro. O cloro, nós sabemos, tá? Que o cloro, ele tem, que é o símbolo Cl, tá, pessoal? Cl. Ele tem um número atômico igual a 17. Isso significa o quê? Que no estado fundamental da matéria, o cloro possui 17 prótons e 17 elétrons. Certo? Muito bem. E por isso, então, aplicando esses 17 elétrons aqui no diagrama de Linus-Pauling, teremos então o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p alguma coisa. Vamos ver quanto que ficou aqui no P, no subnível P. 2, 4, 10, 12, mais 5, 17. Então, nós temos que o cloro possui na camada de valência o quê? 7 elétrons. E por isso, então, faço a seguinte pergunta: o cloro, ele é um elemento químico estável? Pelo contrário, não, tá? Nós temos que o cloro,
ele não é um elemento químico estável, porque ele não obedece o quê? A regra do octeto, que é ter 8 elétrons na camada de valência. Nesse caso, o cloro tem 7. Faltando o quê? Um único elétron para ser completado a sua camada de valência para 8, obedecendo então a regra do octeto. Agora, quando nós fazemos então a ligação covalente? A ligação covalente ela é formada entre a ligação de dois o quê? Ametais, ou podemos dizer não metais. Então é um não metal ligado a outro não metal. Vamos colocar aqui a ligação entre dois cloros. Então nós temos aqui, ó, um cloro com 7, tá? E um outro cloro também com 7. O que vai ocorrer aqui então nessa ligação para que então os dois átomos fiquem estáveis? Simplesmente o que? O compartilhamento. Do que? Do par de elétrons. Então nós temos que esses dois elétrons aqui, o elétron desse cloro e o elétron desse cloro vão se unir, formando então aqui um par de elétrons. E esse par de elétrons aqui, pessoal, ele vai pertencer aos dois átomos de cloro, ok? Então vai haver o compartilhamento entre os dois. Sendo assim, então, esse cloro aqui, ó, ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons, ok? E esse cloro aqui tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, esse par de elétrons aqui, pessoal, ele passa a pertencer aos dois cloros ao mesmo tempo. Por isso, então, temos aqui o quê? A ligação covalente, onde nós temos, então, aqui a ligação entre dois cloros, formando, então, aqui o quê? O Cl2, ok? Cl2, nós temos aqui a formação da ligação covalente. Nós temos que as ligações covalentes, elas podem ser formadas por ligações simples, podem ser formadas por ligações duplas, ou podendo ser formadas por ligação que? Triplas, tá? Vejamos aqui, por exemplo, ligação dupla. Onde que nós podemos ter a ligação dupla? O oxigênio, tá? O oxigênio. Então, aqui o oxigênio, tá? Vamos... Opa, Glauber, escrevi errado aqui, ó. O oxigênio, tá? Símbolo O. O símbolo O, tá? Temos aqui que o oxigênio tem um número atômico igual a quanto, hein, gente? Hein? Alguém sabe? O oxigênio, ele terá o número atômico igual a 6. O número atômico do oxigênio é igual a 6. Por isso, então, ao fazer a distribuição eletrônica, teremos aqui, então, um S2. Ô, gente, perdão, não é 6 não, hein? Não é 6, é 8. 8. Desculpa. São 8 aqui o número atômico. Um S2, então, aqui voltando, tá? 2 S2 e 2 o quê? P alguma coisa. Para 8, temos aqui então 2, 4. Para 8 faltam outros 4. O P suporta 6, então ele fica com 4. Temos aqui então que o oxigênio, ele possui aqui o quê? 6 elétrons na camada de valência. Ok? Vamos então aí fazer a ligação do oxigênio? Vamos lá. Aqui então, o oxigênio com 2, 4, tá? 5, 6. O outro, oxigênio, 2, 4, 6. O que vai acontecer? O que vai ocorrer para que, então, esse oxigênio fique com 8 elétrons e esse oxigênio também fique com 8?
vai ocorrer o quê? O compartilhamento de elétrons. Sendo assim, então, esses dois elétrons aqui, eles vão, então, se unir. Eles vão, então, formar uma dupla, tá? Aqui, então, um par de elétrons. E aqui, um outro par de elétrons, tá? Então, temos formação de dois pares de elétrons. Aqui, então, sendo assim, esse oxigênio tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse oxigênio tem 8 elétrons. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois oxigênios, eles têm o quê? 8 elétrons agora. Estão estáveis. Sendo assim, então, esse par de elétron e esse par de elétron aqui, ele pertence aos dois átomos de oxigênio. E assim, então, nós temos aqui a formação do quê? De uma ligação dupla entre os dois oxigênios, formando, então, aqui a molécula O2. Ok, gente? Certinho? Da mesma maneira também se aplica para o nitrogênio, o N2 também, tá bom? E nesse caso, o N2, ele vai formar o quê? Uma ligação tripla. Certinho? Nós temos então aqui agora, pessoal, nós vamos entender agora sobre a ligação dativa, tá? Como que ocorre a ligação dativa? A ligação dativa, ela é um tipo de ligação onde que o átomo de oxigênio, ele já está, então, completo, por exemplo, tá? Só que ele precisa compartilhar com o outro, tá? Porque o outro átomo precisa. Só que ele não é obrigado. Ele já está completo, tá? Só que o que ele faz? Ele compartilha com o outro. O outro átomo não compartilha com ele. Tá ok? Então, um único átomo compartilha, o outro não. Vejamos aqui, por exemplo, uma ação de que está acontecendo isso. Vamos ver aqui, ó, entre o enxofre, tá? O enxofre, que é o S, e o oxigênio. Aqui, então. Ok? Vamos lá, então. Tanto o enxofre como o oxigênio, pessoal, os dois pertencem à família 6A. 6A. E o que isso indica? Indica que os dois átomos possuem 6 elétrons na camada de valência. Os dois, tanto o enxofre como o oxigênio. Eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Lembrem, pessoal, nós temos que a família do átomo vai indicar quantos elétrons aquele átomo possui o quê? Na camada de valência. Por exemplo, o carbono. O carbono pertence à família 4A. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. O nitrogênio tem 5, ele pertence à família 5A. Então significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ok? Certinho, então. Então nós temos aqui, ó. Temos aqui, então, o enxofre, tá? O enxofre e o oxigênio. Então, o enxofre tem 2, 4, 5, 6. O oxigênio, 2, 4, 5, 6. Tá? Vejamos aqui, então. Nós temos aqui que vai ocorrer entre os dois um compartilhamento de elétrons, formando aqui os pares de elétrons, tá? Sendo assim, então, ao formar esses dois pares de elétrons aqui, o enxofre passa a ter 2, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois estão completos, tá?
Os dois estão completos. Agora, vamos dizer que tenhamos uma molécula aqui SO2. SO2. O que vai acontecer? Nós temos um enxofre e quantos oxigênios? 2. 2 oxigênios. Certinho? Muito bem. Então aqui, o que vai acontecer? Nós temos que o enxofre, tá, que já está completo, ele vai compartilhar um dos seus pares, tanto o de cima como o de baixo, um dos dois, tá? Ele vai compartilhar com o átomo de oxigênio que está a mais aqui, tá? Ele vai compartilhar. Por exemplo, vamos aqui colocar o oxigênio bem aqui, ó. O oxigênio. O oxigênio tem quanto? Tem aqui 2, 4, 6. 6 elétrons. O enxofre já está completo. O oxigênio não. Então, o enxofre ele vai, então, compartilhar em forma de ligação dativa, tá? Em forma de ligação dativa. E aí, então, esse par de elétrons aqui será compartilhado com esse átomo de oxigênio. Ok? Formando, então, aqui, ó, essa ligação aqui, então, ó. Nós temos o enxofre no meio, a dupla aqui na direita com oxigênio e na esquerda nós temos uma ligação que dativa. Ok? Então nós temos aqui a presença da ligação dativa. A ligação dativa é aquela no caso o átomo que já está completo compartilha o seu par de elétrons com o outro átomo que ainda não está completo. Ok? Vamos ver aqui a questão do SO3. Vamos ver aqui então como que ocorre? Vejamos aqui então, ó, o SO3, gente. Colocar aqui, ó, SO3. Vimos que o enxofre ele tem 2, 4, 6 elétrons. Ok? Ele vai então se ligar a quantos oxigênios? 3. Vamos colocar aqui então um oxigênio aqui então com 2, 4. O enxofre e o oxigênio, perdão, 6, gente, tem que ter 6, tá? 6 oxigênio, tá? O enxofre e o oxigênio estão incompletos, tá? Eles estão incompletos. Sendo assim, então, aqui, de princípio, ocorre a ligação covalente simples, tá? A simples ligação covalente. Ocorrendo aqui, então, o compartilhamento, onde, então, tanto o elétron do enxofre como o elétron do oxigênio se compartilham um com o outro, ok? Formando, então, aqui a ligação covalente simples. Sendo assim, então, esse enxofre tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. Já está completo. O oxigênio, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Já está completo. Agora, faltam mais 2 oxigênios. Significa, então, que esses 2 oxigênios eles vão se ligar ao enxofre por meio de quê? Por meio de ligação dativa. Porque o enxofre já está completo. Ele já tem 8 elétrons, tá? E sendo assim, então, ele não precisa de mais elétrons. Sendo assim, o enxofre ele vai compartilhar com o outro, sendo que o outro não vai compartilhar com ele, tá? Mas lembre-se que o compartilhamento é entre os dois, porque o par de elétrons pertence ao enxofre. Pertence ao enxofre. Ele só vai compartilhar, não vai deixar de ser dele. Sendo assim, então, aqui então teremos um oxigênio com 2, 4, 6
E aí, então, esse par de elétrons aqui será compartilhado com oxigênio. E aí, então, esse oxigênio terá 2, 4, 6, mais 2, o quê? 8. O enxofre fica do mesmo jeito, com 8, ok? Ele não perde o par de elétrons, ele compartilha. E o outro oxigênio, aqui, ó, entra. Então, tendo aqui, então, 2, 4, 6. E essa dupla, aqui, então, esse par de elétrons aqui é compartilhado com o oxigênio, tá? O enxofre, ele não perde, ele compartilha. E o oxigênio passa a ter 2, 4, 6, mais 2, o quê? 8. E aí, então, nós temos essa ligação aqui, pessoal, ó. Ok? Uma ligação covalente simples e duas ligações covalentes dativas ou coordenadas. Ok? Então, nós temos aí, pessoal, a ligação covalente. Lembrando, a ligação covalente ocorrerá com a ligação entre um ametal com outro ametal. Ou podemos ter o quê? Um ametal com um hidrogênio. Tá ok? E a ligação covalente, ela pode se dar de duas maneiras. Por uma ligação covalente simples ou uma ligação covalente, o quê? Dativa, também chamada de coordenada. Tá? E a ligação covalente, ela pode se dar por ligação simples, por ligação dupla ou por ligação o quê? Tripla. Certinho então, pessoal? Então nós temos aí mais uma aula finalizada sobre ligações químicas com ligação covalente. E aí então eu aguardo vocês numa próxima aula. Um imenso abraço e fiquem com Deus.